Então, sim, boa noite a todos. Conseguem me ouvir? Certo. Ok. Normalmente eu costumo usar dois aplicativos porque um dá uma possibilidade de fazer a gravação e o outro não. Então eu vou sair, vou fazer o logout num deles e depois digam-me se conseguem me ouvir ainda, tá bom? Às vezes tem tido alguns problemas técnicos, depois não conseguem me ouvir. Ok, então vou fazer o logout num deles. Tá certo. Então parece que o outro aplicativo realmente não funciona. Então vamos seguir em diante com. Ok, então digam se conseguem ver aí a tela, tá certo? Então a partir de agora já não podem escrever porque eu não consigo ler nada do que você escreve. Ok, alguém pode me dizer se está visível ou não? Está visível. Ok, perfeito. Perfeito. Ok, então vamos lá começar, não vamos perder mais tempo. Então vamos falar do exame neurológico.
Sim, Como é, está visível. como é que o médico avalia a integridade do sistema nervoso de um paciente? Então, o exame do sistema nervoso tem várias partes. Um exame muito vasto, muito complexo. Então, na prática clínica, não, num cenário real, num cenário hospitalar, normalmente nem sempre fazemos todo o exame neurológico completo, porque ele é vasto. Então, imagina que temos 10 pacientes, fazer o exame neurológico completo nos 10 pacientes iria levar muito tempo. Então, o que fazemos é refinar o exame para o problema da pessoa, não, ou do doente. Então, se um doente aparece com uma queixa sugestiva, por exemplo, de algum problema, vamos dizer, neuromuscular, então damos muito enfoque, por exemplo, à componente da motricidade. Se um paciente aparece com um problema sensorial, não, de sensibilidade, damos ênfase à componente sensorial. E assim por diante, um paciente que aparenta ter um estado de consciência alterado, nós fazemos a avaliação do estado mental. E por aí em diante. Então, o exame completo é muito vasto. Mas ok, vamos ver aqui algumas partes. Se tiver alguma dúvida, por favor, me interrompam, que é para a gente clarificar a dúvida e seguir adiante. Então, o exame neurológico tem algumas partes. Então, normalmente começamos com uma impressão geral ou uma inspeção geral. Depois, avaliamos a marcha e a postura do doente. Segundo, avaliamos a motricidade. Então, na motricidade, vamos ver o tônus muscular, a força muscular. Depois, avaliamos a coordenação, não? A coordenação do doente, se o doente tem uma coordenação normal. Avaliamos a sensibilidade, reflexos e, por fim, avaliamos os nervos cranianos. Pelo menos essa é a sequência do manual. Então, vamos falar de um ponto de cada vez para que a gente possa perceber melhor isso. Então, vamos começar com a impressão geral, né? Então, o que é a impressão geral? A impressão geral ou inspeção, né? É tudo aquilo que o médico consegue observar sem tocar o doente, né? Se, por exemplo, um doente entra com uma marcha atípica, não? Existem vários tipos de situações, por exemplo, não sei se vocês já viram um paciente paralítico, não? Tentem imaginar isso. Eu sei que é um pouco difícil, mas ok, tentem imaginar um paciente com paralisia de metade do seu corpo, não? Que chamamos de hemiplegia. Então, tentem imaginar um paciente hemiplégico a tentar andar, ok? Então, o fato de ele estar isso dá-nos uma impressão, não? Diz-nos que alguma coisa com esta pessoa não está bem, ele não está a caminhar de forma normal. Imagine alguém que tem, por exemplo, movimentos involuntários, não? Tem tremores, por exemplo, ou tem movimentos involuntários exagerados. Existem vários tipos de movimentos involuntários. Para citar alguns deles, temos hemibalismo, temos a tetose, não? Temos coreia. Imagina que está aí com um movimento involuntário. Isso também nos dá uma impressão. Então, isso tudo faz parte da inspeção. É tudo aquilo, não? Que a gente consegue observar sem tocar o doente. E a inspeção é fundamental, porque existem, vamos assim dizer, marcos, não? Existem doenças típicas que têm um certo padrão. Então, só de olharmos o doente, nós conseguimos dizer, este paciente teve um AVC. Este paciente provavelmente tem um problema ao nível do músculo, chamamos de miopatia. Este paciente se calhar tem um problema ao nível da junção neuromuscular e assim por diante. Então a inspeção é de grande valia, né? É de grande importância em medicina e principalmente no exame neurológico. Vou dar outro exemplo, exemplo nas crianças, né?
principalmente crianças de 1 ano, vamos lá dizer. Ok, recém-nascido, crianças de. Yeah, vamos lá dizer que não obedecem o comando. Não? Tu vais dizer, faça isso, a criança não vai fazer. Então, estas crianças que não obedecem o comando, grande parte do exame neurológico é feito através da observação. Você simplesmente observa, porque a criança não vai obedecer o seu comando. Então, você vai observar à procura de várias respostas. Será que isso está normal? Você observa a criança. Será que isso está bem? Você observa a criança. Então, a inspeção é de grande importância. Tá certo? Então, alguma pergunta até esse ponto? Certo. Então, vamos para a marcha. Então, normalmente, não? O médico tem que sempre inspecionar o doente quando está a entrar no seu gabinete. Então, você vai apreciar a marcha, como o paciente caminha, vai ver a postura do doente. Então, há vezes que isso não é possível, né? Se calhar o paciente chegou e o médico não estava na sala, a recepcionista ou a secretária colocou o paciente no gabinete e você não teve oportunidade de avaliar a marcha do doente. Então, nesta situação, você pede o doente para caminhar. Então, é importante que tenha alguns espaço suficiente para que o doente caminhe, não um espaço curto, limitado, mas um espaço um bocado amplo para que ele possa caminhar e para que você tenha tempo de apreciar a marcha do doente. A marcha é muito importante. Por que a marcha é muito importante? É muito importante porque nos dá muita informação clínica. Um médico experiente consegue diagnosticar o problema do paciente só pela marcha do paciente, principalmente em neurologia. Alguém tem alguma ideia de alguma marcha patológica ou de alguma doença que tem uma marcha típica? Não? Nunca viram alguém com uma marcha normal? Já, mas Certo, então, doutor, como é que foi isso? sim, eu vejo, né? Ela Uhum. uma forma que ela tem problemas. Sei, como Eu chamar a estou palavra? a ouvir com muitos cortes. Ah, tá Ok. bem, vou. Ah, costumo ver minha avó, ela anda com uma forma anormal, né? Que Ok, ela ok. tem mais joelho. Eu não sei bem que doença ela tem, ou algo assim. Ok. Tá certo. Então, se ela tem um problema de joelho e é avó, acredito que é uma senhora de idade já, provavelmente tem artrose de joelho, o que chamamos de, nos tempos atuais, de osteoartrite. É um termo mais recente. Então, acredito eu que ela tem osteoartrite, tá vendo? Então, só pela essa história que... desculpa, eu não consigo ver o nome, sincera desculpa. Então, só por este exemplo, já nos dá uma ideia de provável diagnóstico. Ela é uma senhora idosa, está com um problema no joelho e tem uma marcha normal. Então, até que se prove o contrário, ou seja, até que se prove o contrário, é muito provável que a avó tenha uma osteoartrite, que é uma doença degenerativa e inflamatória também, do joelho. Exatamente. Mais um exemplo de uma marcha antálgica, de uma marcha normal, desculpa. Sim, eu tinha um tempo em que eu ia correr de manhã e sempre aparecia um senhor que vinha fazer exercícios. Ele tinha uma marcha diferente até quase todo o corpo. Ele fazia muito esforço para fazer aqueles exercícios. Ele não corria, Ok, só caminhava. ok. Certo. Ele só caminhava, não corria.
E ele tinha paralisia de uma parte do seu corpo, lado esquerdo, lado direito. Sim, tinha. Só não lembro do lado, mas ele tinha. E puxava muito o pé. Ok. Provavelmente esta pessoa tinha um acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico e resultou em uma paralisia de um dos membros. Pode ser inferior, neste caso. Às vezes é inferior e superior ao mesmo tempo. Exatamente. Exato. Ok, então, existem várias marchas típicas. Então, num paciente com AVC, existe o que chama-se de marcha hemiplégica. Num paciente com, por exemplo, doença de Parkinson, existe o que chama-se de marcha parkinsoniana. Num paciente com doença de Huntington, existe aí uma... é difícil de descrever, mas o paciente tem uma marcha muito desorganizada. Não? O paciente anda como se estivesse bêbado e com tremores ao mesmo tempo. E este é outro exemplo, não? Os pacientes que consomem álcool, eles ficam embriagados, vocês estão a ver como eles caminham. Isso por quê? Porque o álcool afeta o cerebelo. Então, um paciente com uma doença cerebelar tem uma marcha idêntica, à pessoa embriagada. Está a ver, não? Então, a marcha dá-nos muita informação. Então, vocês vão avaliar a marcha do paciente, o balanço dos braços, se os braços balançam, vão ver a amplitude dos passos, vão ver a largura da base, os pés, vamos dizer assim, ficam mais ou menos a 1 palmo de distância. Não. Num paciente que tem, por exemplo, uma marcha com 5 palmos de distância, isso não é normal. Chama-se marcha de base larga. Não? A distância entre os dois pés é muito ampla. Os passos também, né? A amplitude dos passos é muito importante. Um paciente com passos curtos, né? A amplitude dos passos curtos, né? Um pé perto do outro, os franceses, eu não sei pronunciar isso, mas é francês, acho que eles falam petit pas, uma coisa dessas, como passos pequenos ou passos curtos, não sei como se pronuncia, mas a ideia é essa, passos curtos. Então, um paciente com Parkinson, por exemplo, vocês vão ver que ele dá passos curtos. Um paciente com AVC, não? Acidente vascular encefálico ou cerebral, o que a comunidade chama de trombose. Estou a falar nessa linguagem para vocês conseguirem perceber. Estava a dizer, doutor, disse é trombose, não sei o quê. Estou a falar numa linguagem simples para vocês perceberem. Então, o AVC, o acidente vascular cerebral ou encefálico, então o paciente tem uma marcha que chama marcha circundante. Está vendo? Marcha circundante ou marcha hemiplégica. Talvez seria bom se víssemos alguns vídeos, mas... Ok. Tá bom, eu depois mostro. Dá-me algum tempinho, eu depois mostro-vos cada tipo de marcha, que é muito importante. Ok. Então, passando para a marcha, a postura também do doente, não? Nós temos que ver que se o paciente tem uma postura inclinada, tem uma postura ereta, isso também dá-nos uma informação muito importante. Por exemplo, os pacientes com marcha, com doença de Parkinson, por exemplo, dissemos que eles têm uma instabilidade postural. O que é que ele faz? Ele inclina para frente. Então, vocês, quando ver uma pessoa, vê só como é interessante, chega aí um doente, é idoso, geralmente a doença de Parkinson afeta a população idosa, né? Então, um idoso está a caminhar, ele está a dar pequenos passos, está com uma instabilidade postural no sentido de que ele está inclinado para frente. Imagina uma pessoa inclinada para frente, a andar com pequenos passos curtos, e depois com um tremor na mão, né? Nós chamamos de tremor em conta-moeda. Então, o paciente a fazer um tremor tipo está a contar moeda.
Aí nós já sabemos, isso é uma doença de Parkinson. O resto só a gente vai explorar mais o doente para confirmar o diagnóstico. Mas só isso, só de olhar o doente, está a ver como é interessante? Nós só de olharmos o doente, dissemos, esse doente teve um AVC. Esse doente tem doença de Parkinson. E por aí em diante, está a ver? Ok, então, avaliada a marcha, avaliada a postura, é importante também fazer o teste de Romberg a este ponto, pelo menos é o que diz aqui no manual, né? Fazemos o teste de Romberg. Então, vocês estão no primeiro ano, por favor, aprendam isso de uma vez por todas e não façam este erro no segundo e no terceiro ano. Sempre que eu pergunto aos estudantes do segundo, terceiro ano, desculpa, sobre, como assim dizer, qual é a parte do sistema nervoso que o teste Romberg está a testar, os estudantes dizem o cerebelo, mas vocês podem ver aí, está escrito sentido de posição, entre parênteses, teste Romberg. Então, sentido de posição significa, os ingleses dizem joint position. Joint de articulação, position de posição. Então, a tradução vem aí, sentido de posição. Proprioception é outro termo, propriocepção. Então, notam que aí no manual não está escrito nada do cerebelo, mas alguns estudantes do terceiro ainda dizem, acreditam que isto é o teste Romberg, teste ao cerebelo. Então, como é que fazemos o teste Romberg? O teste Romberg, como o texto diz aí, sentido de posição, nós queremos saber se o paciente tem esta capacidade de detectar a sua posição no espaço. Então, se alguém está em pé, de olhos fechados, esta pessoa sabe dizer, ok, eu estou a pisar o chão, eu estou em pé, mesmo de olhos fechados. Algumas pessoas, não, quando apanham a neurosífilis, essa é uma doença muito comum, neurosífilis, que afeta o trato da coluna dorsal, eu acho que vocês falaram isso no tutorial, não? Que existe o trato da coluna dorsal, ou trato da coluna posterior, não? Que é o fascículo grácil e cuneiforme. Então, quando estes fascículos estão lesados, fascículo grácil e cuneiforme, a pessoa perde essa capacidade de sentir a sua posição no espaço. Então, o que acontece? Quando o paciente primeiro fica em pé, de pé juntos, com os olhos, ele sabe, ok, isso é chão, eu estou a pisar o chão. Mas quando ele fecha os olhos, ele já não sabe onde está no espaço. Então, o que acontece? O paciente fica instável e tende a cair. Então, o teste Romberg, nesse caso, é positivo. Se o paciente estiver instável, estiver com desequilíbrio, aí o teste é positivo. Tá certo? E durante a inspeção também avaliamos outras coisas, como, por exemplo, a musculatura. Vamos ver o contorno dos músculos, se o paciente tem atrofia muscular, se tem atrofia ou hipotrofia, se tem movimentos involuntários, como fasciculações, se tem tiques, se tem tremor, se tem movimentos vigorosos, como hemibalismo, por exemplo, coreia, e por aí em diante. Exato. Então, tudo isso buscamos na inspeção. Como diz aqui, por exemplo, tremor. Não? Então, tremor de repouso. É isso que eu disse. O paciente de Parkinson, por exemplo, tem um tremor em repouso. Tipicamente é um tremor em conta-moeda. Vocês vão ver alguém, por exemplo, eu fiz um vídeo de um senhor, depois. O problema é que é difícil estar a trocar aqui a tela, depois de ir no vídeo. Então, depois eu mostro-vos o vídeo com calma. Exato, então é um tremor que o paciente está sentado, está em repouso, e ele parece estar a contar moeda. Mal que você ver isso, Parkinson, até que se prove o contrário. E existem, por exemplo, tremores de posição e por aí em diante. Ok. Doutor, sim. Como é que é? Pessoas que gostam de fumar muito também têm esses problemas de tremor. Já qual é o nome daquele tipo de tremor deles? Bem, eu tenho que ver o paciente para dizer isso.
Mas o que acontece às vezes, os pacientes que fumam, não, quando eles não fumam, eles têm o que chamamos de síndrome da abstinência. Principalmente quando o paciente está habituado a fumar. Então, vamos supor que ele está a fumar, mas por alguma razão está num ambiente. Ok, vamos supor no avião. Está no avião, lá no avião não pode fumar. Não, ele está numa viagem de longo curso. Então, pode entrar em abstinência, nicotina. Então, nessa abstinência, uma das manifestações clínicas da abstinência é o tremor. Né? O paciente fica com tremores. Essa é uma das explicações. Doutor, Abstinência, sim. ainda em relação aos tremores, será normal esses tremores acontecerem meio que sem nenhuma causa, assim, que a pessoa note isso e que seja algo que uma família toda tenha? Exato. Não sei se é o teu caso. Geralmente quando há... Mas ok, existe o que chamamos de essential tremor. Então, tremor essencial. Não? Então, o tremor essencial tem um padrão familiar. Então, e às vezes, não? Às vezes o tremor pode iniciar. Normalmente inicia por aí na quarta década, mas pode também iniciar na adolescência. Então, na adolescência, este tremor essencial também pode dar o seu início. E é comum, ou seja, ter uma história familiar. Ou seja, geralmente os pacientes que têm uma história familiar de tremor podem ter o que chamamos de tremor essencial. Sim. Não sei se e é um tremor benigno, não? O tremor essencial é um tremor benigno. Pode incomodar às vezes, né? Às vezes incomoda, obviamente, mas é um tremor benigno e é o tremor mais comum. Né? É o tremor mais comum. Mais alguma insistência? Mais alguma pergunta? Então procuramos por estes movimentos involuntários que eu já falei, a tosse, tiques, bibalismo, por aí em diante. Ok? Então, quando estivermos a pedir o paciente para marchar, não? Vamos apreciar isso tudo que eu já havia falado. Então, primeiramente pedimos o paciente para andar normalmente, caminhar normalmente, uma marcha normal. Depois vamos aumentando a dificuldade, não? Então, primeiro ele caminha normalmente, depois caminha com a ponta dos pés, com a ponta dos dedos, e depois com o calcanhar. Depois, o calcanhar, vamos assim dizer, à frente dos dedos, né? No manual isso vem escrito marcha em funâmbulo. Ok, não sei exatamente onde está este tipo de marcha aqui descrito, mas sei que está aqui. Então, calcanhar à frente dos pés, numa linha reta, chama-se isso de marcha em funâmbulo. Deixa que eu pesquise aqui, funâmbulo. Okay, can't find it. Ok. Certo, então, só para recapitular, primeiro fazemos uma inspeção, observamos, não? Observamos se o doente tem alguma coisa anormal. A melhor forma de fazer isso para vocês do primeiro ano é lembrando uma pessoa normal. Não? Tudo que uma pessoa normal tem, que alguém não tenha, é anormal. Não sei se me entende. Não? Vamos supor, eu estou a olhar para uma pessoa X que é normal. Não? Vamos supor que ela é normal, está tudo bem, toda a inspeção está boa. Então, se uma pessoa Y tiver alguma coisa de diferente da pessoa X, é anormal. Vou dar um exemplo. Se ele estiver a tremer, não? Se a pessoa
Se a segunda pessoa estiver a tremer, isso não é normal. Deve nos chamar a atenção. Se a pessoa tem um movimento involuntário, isso não é normal. Se uma das pernas, por exemplo, da pessoa é fina e outra é grossa, não? Se uma perna está atrófica ou hipotrófica, isso não é normal. Então, tudo aquilo que a gente vê na inspeção, que nos chama a atenção, nós temos que descrever. Isso não é normal, isso não é normal. E depois avaliamos a marcha do doente. Então, procuramos ver se o paciente tem uma marcha típica ou não. Então, vemos uma marcha normal, não? Sempre comparamos com uma marcha normal. E depois vamos ver se esta pessoa tem realmente alguma coisa aqui que é fora do comum. E descrevemos também. Então, inspeção, marcha, vemos a postura do doente. Então, nós sabemos que uma pessoa saudável, não? Com a coluna íntegra, com a musculatura íntegra, normalmente tem uma postura ereta, não? A coluna está bem direita, não tem nenhum desvio. Então, se vemos aí uma pessoa com uma postura diferente desta, é uma postura normal. E depois pedimos ao doente para andar normalmente, avaliamos a marcha, o balanço dos braços, a simetria dos passos, a base e por em diante. E depois pedimos ele, ou seja, aumentamos a dificuldade do desafio, pedimos ele para andar com o calcanhar, depois pedimos para andar com a ponta dos dedos, para ver se ele tem a musculatura íntegra ou não. Depois pedimos ele para andar numa linha reta com o calcanhar de um pé à frente dos dedos do outro pé. Chama-se isso marcha em funâmbulo. E vamos ver se ele tem equilíbrio ou não. Se ele estiver normal, terá equilíbrio, não vai cambalear. As pessoas que, por exemplo, estão embriagadas, eles não conseguem fazer isso. Por quê? Porque vão ficar logo desequilibradas. E depois fazemos o teste de Romberg, pedimos o paciente para juntar os pés. Podes pedir ele para abrir a mão ou não, tanto faz. Com o olho aberto, o paciente consegue se localizar no espaço, mas o que nós queremos saber é se, com os olhos fechados, ele consegue se localizar no espaço. Nós, pelo menos nós que estamos normais, com os olhos fechados, conseguimos saber, eu estou em pé, estou a pisar o chão, mesmo com os olhos fechados. Isso é normal. Algumas pessoas com lesão da coluna dorsal, não, da coluna posterior, fascículo grácil e cuneiforme, não conseguem se localizar no espaço. Então, quando fecham os olhos, eles ficam como meio sem chão e desequilibram. Certo. Ok. Então, antes de passar para a motricidade, alguma pergunta? Tá bom. Então, motricidade. Então, aqui na motricidade, nós vamos avaliar principalmente a componente muscular. Não? Então, vamos avaliar o tônus do músculo. Não? O que é o tônus? O tônus é o grau de tensão muscular, não? Que a pessoa tem em repouso. Então, o grau de tensão que a pessoa tem em repouso é chamado de tônus muscular. Então, vocês sabem que a pessoa com tônus muscular tem uma resistência leve, não? Por exemplo, se você for a pegar alguém, o braço de alguém, estiver a dobrar e esticar, não? Dobras, não? Flete, estende, dobra, estica, flete, estende, dobra, estica. Você vai ver que tem uma ligeira resistência, não muita, mas ligeira. Então, este grau de resistência, esse grau de tensão muscular em repouso, é um tônus que o músculo tem, normal. Porém, há casos em que o paciente não tem tônus nenhum, o braço está simplesmente sem nenhuma resistência. Você dobra, larga, ele cai, tá? Dobra, larga, ele cai, tá? Então você já sabe, aqui o tônus muscular está mal, está baixo, está reduzido. Então o paciente tem hipo, de baixo, tonia de tônus, não? Hipotonia. Então, a dica aqui é sempre comparar com uma pessoa normal, não? Em medicina é assim, nós primeiro temos que saber o que é o normal e depois
perceber o que é o anormal. Então, sempre tenham como referência uma pessoa normal. Então, vocês nunca vão errar. Por exemplo, você vê, eu treinei o tônus do meu amigo, o tônus do meu amigo era assim, mas esse tônus eu estou a ver está baixo, está reduzido. Alguma coisa não está bem. Hipotonia. Por outro lado, você pode ver o tônus diferente. Em vez de estar diminuído, está aumentado. O braço está duro. O braço está duro. Então, o tônus pode estar aumentado. Então, vale a pena aqui, até este ponto, lembrar que é importante diferenciarmos hipertonia da rigidez. São termos que são muito confundidos, mas eles não são a mesma coisa. O que é a hipertonia, então? Hipertonia, não? É a tensão muscular, não? Aumentada, não? Ou o grau de tensão muscular aumentado, porém, somente em um grupo muscular. Ou são os músculos flexores, ou são músculos extensores. Nunca ambos. Então, num paciente com tônus aumentado, por exemplo, vou dar o exemplo típico do AVC. Num paciente com AVC, você pega o braço dele, se você dobrar o braço dele, não? Fletir, dobrar o braço ao nível do cotovelo, você pega o cotovelo e vai dobrar o cotovelo. Né? Então, quando você dobra o cotovelo, chamamos isso de flexão, você vai ver que o paciente não tem resistência. Está normal, está leve. Mas, quando você tenta esticar o braço, você vai ver que está muito resistente. Então, o paciente tem uma hipertonia à extensão do braço, não? Quando você estica o cotovelo. Na rigidez é diferente. A rigidez, o grau de tensão, o grau de resistência está presente em ambos os grupos musculares, tanto nos flexores, tanto nos extensores. Então você vai dobrar, vai esticar, tudo está forte. Enquanto que na hipertonia, somente um grupo é que está forte, outro está leve. Então, alguns comparam isso à rigidez como eles dizem roda dentada. Então, no sentido de que a roda dentada tem aqueles dentes, né? Vai tá, tá, tá. Então, a mesma coisa a rigidez. Quando tu tentas abrir o braço, né? Quando tentas esticar o braço, ele faz como se fosse uma roda dentada. Tá, 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 tá. Não nesse sentido que faz o som, mas eu estou a tentar explicar aqui para vocês tentarem perceber ou imaginarem. Quando você dobra, ele também vai como se fosse uma roda dentada, paulatinamente. Agora, a hipertonia, não, a espasticidade, neste caso, a espasticidade é diferente. A espasticidade, o tônus só está aumentado num lado. Então, chama-se isso de, acho que é canivete, parece canivete, uma coisa assim. Normalmente os ingleses vão dizer clasp knife, canivete. Então, se vocês forem lembrar a canivete, eu já não sei muito bem como é que funciona isto, mas sei que é fácil, acho que é fácil fechar, exato, a canivete é fácil fechar e é difícil de abrir, tá vendo? É difícil de abrir tem uma resistência, então quando tu abres tem resistência, mas quando tu fechas, ele não tem resistência, a mesma coisa aqui, o braço, quando o paciente tem espasticidade, só um grupo muscular está aumentado, a tensão, a hipertonia. Então, quando tu queres abrir o braço, como a canivete, quando tu queres abrir o canivete, é resistente. Então, quando você quer abrir, esticar o braço, é resistente. Mas quando você quer fechar o braço, é leve. Então, lembra nisso. Um é canivete, outro é roda dentada. Roda dentada, rigidez muscular. Canivete, espasticidade. Não sei se estamos juntos.
Tá certo. Acho que estamos juntos. Então, como diz aqui o tônus, né? Depois vocês vão ler com calma. Já falei aqui também da rigidez. Rigidez, lembram? Roda dentada. A tensão muscular está aumentada em ambas direções, tanto na flexão como na extensão, tanto dobrar e para abrir. E espasticidade é só num. Então, lembram que a espasticidade é igual ao canivete. Né? E hipotonia, já falamos que o tônus está muito diminuído, não há nenhuma resistência, a mão fica sem ação, você pega, ela cai. Exatamente, e depois avaliamos a força muscular do doente. Então, para a força muscular, simplesmente fazemos vamos dizer assim, vamos fazer uma oposição ao movimento do doente. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você pede o paciente para dobrar o braço, fazer uma flexão. Então, o músculo principal que faz isso é o bíceps, o bíceps braquial. Então, se você quer testar o bíceps braquial, você simplesmente tem que pôr uma resistência contra esse movimento. Então, se o paciente está tentando dobrar, você tenta abrir. Vai testar a força. Da mesma forma, se quer testar o extensor, você diz ao paciente, estica o braço, abre o braço. E você tenta opor a força. Você vai fazer o contrário. E assim por diante. Assim testamos a força muscular. Então, a força muscular tem níveis. Então, de 0 a 5. Então, como vocês podem ver aí, 0, obviamente, não há nenhum movimento, não há nenhuma contração muscular. O músculo contrai, tem uma contração visível. Você consegue ver, esse músculo está contraído, que chamamos de fasciculações. 2, o paciente consegue fazer um movimento contra a força de gravidade. Tá certo? No 2, o paciente faz o movimento sem a força de gravidade. Então, quando retiramos a força de gravidade no 2, o paciente consegue fazer o movimento. 3, o paciente faz o movimento contra a força de gravidade. No 4, o paciente não consegue fazer o movimento, ou seja, não consegue vencer a força do examinador. Ele consegue vencer a gravidade, mas não consegue vencer a força do examinador. 5, o paciente consegue vencer a força do examinador e tem uma força muscular normal. Perdão. Então, aqui tem alguns exemplos, de músculos, importantes no membro superior. Tá certo? Então, cada músculo tem o seu movimento. Então, vocês depois vão ler. Então, vejam o músculo e vejam o movimento. Tá certo? Então, um exemplo simples é esta imagem aqui. Então, notam que aqui a doente ou a paciente está a tentar dobrar o braço, está a tentar fletir, e o examinador está a tentar abrir. Então, ele está a testar o bíceps braquial. Aqui, vou dar exemplos mais simples. Então, aqui, a paciente está a tentar abrir o braço, está a tentar abduzir o braço, e o examinador está a tentar fechar. Então, este é um músculo deltoide. Tá bom? Então, é um músculo deltoide. E assim por diante. Então, vocês vão tentar... Aqui é o tríceps. A paciente está a tentar estender o braço, está a tentar esticar o braço, e o examinador está a tentar opor a força. E por aí em diante. Então, vocês vão ver o músculo e o teste. O músculo e o teste. E por aí em diante. Certo? Então, para cada músculo, depois vão ver se o paciente tem 0/5, 1/5 ou 5/5. Tá bom? Isto é mais fácil se a gente for a observar o examinador a fazer. Falando assim é um pouco mais complexo, mas observando é muito mais fácil.
E eu vou tentar fazer um vídeo, não, explicando tudo isso, mas o problema é que eu preciso ter alguém como paciente. Se alguém tiver aí vontade de fazermos um vídeo, simplesmente contacte-me, nós vamos fazer um vídeo, eu vou explicar passo a passo como fazer o exame neurológico, tá certo? Ok, coordenação, então, vamos avaliar, não? Como está a coordenação dos movimentos do paciente. Por exemplo, se vocês forem dá-me só um minuto, vem já, um minuto só. Certo. Então, sim. Se vocês forem lembrar, por exemplo, tentem imaginar uma criança, não? No início, a criança tem dificuldade em manipular os objetos, mas à medida que o sistema nervoso central da criança vai ficando mais mielinizado, ela vai conseguir coordenar um bocado mais os movimentos. Ela vai treinar, o cerebelo vai conseguir corrigir os movimentos. Então, notam que ela, por exemplo, se cambaleava, agora já consegue coordenar bem os passos nos objetos. Antes, se não conseguia pôr o objeto logo lá no lugar, agora já consegue pôr o objeto no lugar. Depois, se vocês forem a ver, a criança começa já a desenvolver o que chamamos de apreensão em pinça, ou seja, consegue segurar um objeto com o polegar e o indicador, tá vendo? Mas numa fase inicial, a criança não conseguia fazer isso, mas à medida que ela vai conseguir melhorar a sua coordenação, ela já vai conseguir fazer esses movimentos. Outro exemplo é, por exemplo, quando está a estudar, quando está a aprender a escrever, desculpa. Então, no início, mesmo se vocês forem lembrar a vossa própria experiência, então, no início, para escrever era difícil, não? Vocês tinham que aprender a fazer o A, como deve ser, às vezes saía aí uma linha torta. Mas, à medida que iam treinando, o cerebelo já conseguia memorizar esses movimentos, conseguia fazer coordenação, de forma que o A já saísse perfeito, o B também, e assim por diante. Então, este exemplo clássico da coordenação dos movimentos, que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Porém, as pessoas que têm algum problema ao nível do cerebelo já perdem esta capacidade de coordenação, ou seja, eles voltam para trás, para o passado. Estão agora aqui normal, conseguem escrever, mas apanham aí uma infecção, apanham um acidente vascular encefálico, ou apanham um acidente vascular, neste caso, porque agora estamos a falar de cerebelo, apanham um acidente vascular e o cerebelo fica disfuncional. Então, a pessoa já perde esta capacidade de coordenação. Então, o que é que vamos ver? Vamos ver que a pessoa já não consegue coordenar os movimentos. Então, como é que avaliamos a coordenação do doente? Então, existem várias formas. Então, para um membro superior, aqui esta imagem, ok? Então, para o membro superior, fazemos estes movimentos alternados, não? De supinação, pronação, ou seja, o paciente alterna a sua mão, dorso, palma, né? Supinação, pronação, e vai fazendo isso de uma forma rápida. Quem tem uma coordenação normal consegue fazer isso de uma forma simples.
Mas quem tem a coordenação alterada, isso fica desajeitado, certo? Outro teste é o que chamamos de dedo-nariz. Então, o paciente toca o seu nariz e toca o dedo do examinador. Toca o seu nariz, toca o dedo do examinador. E assim por diante. Outro teste é o teste de... Não sei se tem aqui a imagem. Desculpa. Este teste aqui é chamado de dedo-dedo. Não? É chamado de dedo-dedo. O paciente toca o seu dedo com o dedo do examinador. O teste de dedo-nariz é este aqui, em que o paciente com o seu dedo vai tocar o nariz, né? Então, neste teste de dedo-nariz, o paciente primeiro faz com os olhos abertos e depois faz com os olhos fechados. Então, o paciente pega o seu, como está aqui na imagem, pega o seu, ou seja, estica o seu braço e vai tentar tocar o nariz com um indicador. Então, vai tentar tocar o nariz com o dedo indicador e depois pedimos ele para fechar. Então, com os olhos fechados, ele também tem que conseguir localizar a ponta do seu nariz. É possível, vocês, se quiserem, tentem. Fecha o olho, tenta tocar a ponta do nariz com o dedo indicador. Vamos ver que é possível. Então, quem tem um problema cerebelar não consegue fazer isso. Não consegue fazer isso. Tem dificuldades, não vai ao alvo. Então, os pacientes que têm doença cerebelar, primeiramente, vão ter uma diadococnésia, que é esse movimento alternado de supinação anormal. Então, tudo que é anormal, em medicina, nós falamos DIS. Não? DIS, por exemplo, quem tem problema na fala, nós falamos disártria, no sentido de que ele tem uma fala anormal, com dificuldades. Então, aqui também, isso é diadococnésia. Então, quem tem uma diadococnésia normal é disdiadococnésia. Aqui, quem tem, por exemplo, quem não consegue ir ao alvo, falha o alvo, vai além do alvo, chamamos de dismetria. Então o paciente vai ter dismetria. Ou vai ter o que chamamos de tremor intencional, tremor de intenção. Então, geralmente, disdiadococnésia, dismetria, intentional tremor, tremor de intenção, tudo isso é sugestivo de uma alteração do cerebelo, né? Associado também a uma marcha instável, não? Uma marcha desequilibrada. Então, podem ver, né? Chega aí um paciente está com uma marcha tipo um bêbado, desajeitado, a base larga, não? Chamamos isso de taxi gait, marcha táxica, não? Com uma marcha táxica. E nós fazemos esse teste, está positivo, é um problema cerebelar, até que se prova o contrário. Tão simples quanto isso. Então, começam a ver que as coisas são bonitas, a medicina é interessante. Desde o momento que você saiba o que está a fazer. Ok. Então, aqui tem outro teste, sabemos, que chamamos de calcanhar-joelho ou joelho-calcanhar, dependendo da fonte literária. Aqui o manual diz o quê? Calcanhar-joelho. Então, a prova de calcanhar-joelho. Então, dessa vez, o paciente vai pegar o seu pé, vai levantar, como está aqui, e o calcanhar vai ao joelho. Então, quando o calcanhar vai ao joelho, o paciente vai deslizar pela face anterior, né, da tíbia, e vai terminar até o dedo, o hálux, o dedo grande. Primeiro, o paciente faz isso com o olho aberto, e depois o paciente faz isso com o olho fechado. Novamente, se o paciente tiver algum distúrbio cerebelar, esse teste vai ser anormal, o que significa um teste positivo.
Agora, um erro comum que as pessoas fazem é tentar fazer o teste de dedo com os olhos fechados, né? Nota que o paciente sabe onde está o nariz dele. É fácil fazer a prova dedo-nariz. Aqui é fácil, porque o paciente sabe onde está o seu nariz. Mas esse teste é impossível que o paciente faça com olhos fechados, porque a menos que ele seja, né, um supernatural ou uma supernatural, a menos que tenha poderes divinos, ela nunca vai adivinhar onde está o seu dedo. Ainda não faz sentido fazer o teste dedo-dedo com os olhos fechados. Algumas pessoas, no nervosismo, acabam tentando fazer a prova de dedo-dedo ou seja, pedindo o paciente para fechar os olhos. Isso é completamente errado, porque o paciente nunca vai saber onde você vai colocar o teu dedo. Ok. Certo, eu acho que por hoje é muita informação. Como eu disse, o exame é extensivo. Não é como o exame do abdômen, que tem 4 passos: inspeção, auscultação, palpação ou percussão. Aqui tem muita coisa, tem muitos detalhes. E é um exame muito complexo. Alguma pergunta? Espero que eu não esteja a falar sozinho. Alguém diga alguma coisa. Não está a falar sozinho, estamos aqui. Que bom, que bom. Quanto a esse teste de dedo, eu não entendi como colocaram as mãos. Gostaria mesmo que fosse presencial. Realmente seria bom, seria bom. Então, ok, vou tentar explicar aqui a prova dedo-dedo. Mais uma vez. Ok, consegues ver aqui? Sim. Ok, deixa eu fazer isso. Deixa eu fazer um screenshot. Ok, então vamos supor que esta é a posição 1, tá certo? Posição 1. Esta é a posição 2, ok? Sim. Ok, vamos supor que esta é a posição 0, ok? Então, o paciente põe o seu dedo na posição 0, ou seja, toca o seu nariz, tá certo? Sim. Com o olho aberto. Depois, o examinador põe o dedo dele, não? O dedo do examinador na posição 1. Tá vendo? Sim. Então, o paciente vai tirar o dedo do seu nariz, que é a posição 0, e vai na posição 1. Tá certo? Sim. Depois, o paciente, volta a colocar o dedo no seu nariz de novo, que é na posição 0. Só que o examinador agora vai ter que mover o seu dedo. Então, o examinador move o dedo dele da posição 1 para a posição 2. Então, a paciente novamente tira o dedo do nariz dela e vai para a posição 2. E assim por diante. O examinador depois move para a posição 3, posição 4. Tá certo? E depois faz isso com uma mão e depois com outra mão. Tá bem. Eu acho que é por causa de essa parte onde mostraram tá uma confusão. Eu pensei que estivessem a usar as 2 mãos do paciente. Não, é uma de cada vez. Tem que ser uma de cada vez. Tá bem, já entendi. Perfeito. Ok, mais alguma pergunta? Alguma coisa? Doutor, eu não percebi não percebi bem sobre onde falamos de marcha, né? Não percebi Marcha. sobre o teste de Romberg, acho que é isso. Ok, certo.
Então, o teste de Romberg faz-se com o paciente em pé, né? O paciente em pé. Tu pedes o paciente para juntar os pés. Então, um pé próximo ao outro. Por que um pé próximo ao outro? Nota que se tu abres os pés, não? Tipo, se tu pões um pé um pouco distante do outro, tu consegues ter um equilíbrio muito facilmente. Então, nós temos que dificultar um pouco, não? Então, fazemos isso juntando os pés. Então, quando você tem um desequilíbrio, ou seja, quando... Ok, imagina o seguinte. Imagina que tu tens um pé e o outro pé está a uma distância de... Ou seja, o seu pé esquerdo está a uma distância de 50 centímetros do pé direito. Imagina que vem alguém do lado e tenta te empurrar. Tá certo? Esse é o cenário 1. O cenário 2, o teu pé está próximo do outro. Na mesma, vem alguém e te empurra. Do lado, isso. Em que situação poderás cair com muita facilidade? Na segunda, em que tem os pés juntos. Exatamente. Então, para complicar o exame, ou seja, para tornar ele um pouco mais difícil, nós pedimos para o paciente juntar os pés. Certo? Então, com o paciente com os pés juntos, podemos pedir ele, por exemplo, para abrir os braços, não? Para abrir os braços, como está aqui nessa imagem. Deixa-me cá ver. Exato. O paciente abre assim os braços, tá certo? Então, junta os pés e pede o paciente para abrir os braços. Então, o examinador vai ficar atrás do paciente para segurar o paciente, caso ele desequilibre. Não podemos deixar o paciente cair no nosso consultório, fica mal. Então, pés juntos, braços abertos, com o olho aberto, vemos se o paciente tem equilíbrio ou não. Se o paciente tiver equilíbrio, nós pedimos ao paciente para fechar os olhos. Então, aí o paciente fecha o olho. Nós notamos ele se tem equilíbrio ou não. Então, o paciente, o examinador, o médico, tem que estar atrás do doente para segurar o doente caso ele desequilibre. Dizemos que o teste Romberg é positivo se o paciente desequilibrar quando fechar os olhos. Isso é sinal que ele não consegue se localizar no espaço com os olhos fechados. Vocês podem tentar isso. Façam isso, esticam, juntem os pés, abram os braços, fecham os olhos. Vão ver que vocês conseguem sentir que estão em pé. Por quê? Porque o sistema nervoso está a vos informar isso. E neste momento a articulação do tornozelo está sendo estimulada, tem um pouco de peso, você está em pé. Mas quem tem lesão da coluna dorsal vai cair, porque já não sabe onde está no espaço. Pensa que está na água, a flutuar e cai. Ok? Mais pergunta? Doutor, Sim, sim. e se o teste fosse positivo, estaríamos diante de que patologia? Exato, eu falei. Estaremos perante uma doença que afeta a coluna dorsal. Então, algumas doenças que afetam a coluna dorsal comumente são neurosífilis, né? A sífilis neurogênica, chamamos de neurosífilis. E outra condição comum é deficiência de vitamina B12. A deficiência de vitamina B12 acomete muito a coluna dorsal. Então, para o vosso nível, essas duas condições mais comuns devem ficar na mente, caso não. Normalmente vocês não devem saber de doenças, mas caso queiram saber, estas duas patologias já é o suficiente. Neurosífilis e deficiência de B12. Essas doenças afetam a coluna dorsal.
Mais perguntas? Sim, doutora. Eu queria saber, no caso deste teste, né? Nós, neste caso, estamos a testar o sentido de posição, não o equilíbrio. Certo. Então, cada teste tem um propósito. Está a ver, não? Cada teste tem um propósito. Então, o teste Romberg, como eu mostrei aí no livro, aí vem sentido de posição. Então, o teste Romberg, primariamente, foi não, o próprio Romberg, parece que ele é um inglês, ou talvez um alemão, já não sei. Então, o próprio Romberg, quando fez o teste, teve em mente isso, propriocepção, sentido de posição, não? Numa linguagem mais simples. Agora, testar o equilíbrio, alguns autores acreditam nisso. Eles dizem que o teste Romberg pode sim testar também o cerebelo. Desculpa, o cerebelo não, o vestíbulo. No sentido de que se o paciente tem uma doença vestibular esquerda, ele vai cair para a esquerda. Se ele tem uma doença vestibular direita, vai cair para a direita. Mas esse não é o ponto principal do teste Romberg. O teste Romberg principalmente quer avaliar a propriocepção. Se você tiver duas opções entre propriocepção e vestíbulo, ou propriocepção e equilíbrio, você tem que escolher a propriocepção. Essa é a resposta mais correta. Não? Então, propriocepção, que é o sentido de posição. Se o paciente tiver teste positivo, nós chamamos que isto é uma ataxia sensorial. Mas ok, por outro lado, o teste Romberg também pode avaliar o equilíbrio. Mas qual é a parte do equilíbrio qual é a parte do sistema nervoso que ela avalia? É o vestíbulo. O vestíbulo tem a ver com equilíbrio. Ele não avalia o cerebelo, ele avalia o vestíbulo. Se o paciente cai para o lado direito, provavelmente tem um problema vestibular direito. Se cai para o lado esquerdo, tem um problema vestibular direito. Desculpa. Esquerdo, cai na esquerda, vestíbulo esquerdo. Cai na direita, vestíbulo direito. O problema é ipsilateral. Certo. Mais alguma pergunta? Tá bom. Então, se não há mais perguntas, então não se esqueçam, no manual está sentido de posição. Não vem lá no manual cerebelo. Então, por favor, não falem isso nos próximos anos. Se alguém dizer, não, avalie o cerebelo, não, com muito respeito, obviamente, com muita humildade, mostrem as fontes. Em medicina não se discute sem fontes. Você está a falar uma coisa, não bata a boca. Qual é a sua fonte, colega? A minha fonte é esta. Mostras o manual e mostras uma literatura, porque isto foi tirado foi tirado do Bates, por exemplo, no Bates, né? Propedêutica médica de Bates, está lá, texto Romberg, avalia a propriocepção. Né? Mostras a literatura, não só Bates, quase todos os livros que eu já li só dizem propriocepção. Um e outro dizem o vestíbulo. Então, medicina não se discute. Não se perde tempo discutindo. Qual é a tua fonte? Não tem fonte. Minha fonte é esta. Acabou a discussão. Está correto. Ok. Certo. Então acho que podemos terminar. Eu vou tentar. Eu gostaria realmente de fazer um vídeo com. Então, procurem alguém, informem os vossos colegas se alguém gostaria de fazer o exame neurológico. A gente podia demonstrar isso, seria muito mais prático. De preferência tinha que ser um homem, não? E, bem, normalmente tinha que usar pelo menos calções para que a gente pudesse ver os reflexos e por aí em diante. Então, falem com vossos colegas, se tiverem alguns voluntários, podemos organizar uma ação, fazemos uns vídeos e depois partilhamos convosco. Tá certo, então, se não há mais nada, despeço-me
Doutor, A Maria queria fazer o exame. Deixa eu lá ver aqui. Ah, Maria, dizias? Não é Maria quem está a falar. Mas Sim, sim. se o exame não fosse bom, eu gostaria de fazer, mas com roupa. Yeah. O ponto do exame é que, por exemplo, para fazer o reflexo patelar, não? Nós temos que ver o membro inferior. Então, por isso é que seria talvez mais prático se fosse um homem. Mas nós já podemos fazer também com mulheres, vamos usar uma versão diferente. Vamos tentar fazer o exame neurológico dos membros superiores. Podemos fazer isso, até que seria interessante, porque às vezes só avalia-se os membros superiores e não os membros inferiores. Então, com o homem nós podíamos fazer se calhar membros inferiores, com as mulheres membro superior, e depois com um outro homem fazemos um exame completo geral. Então, faça o seguinte, Maria. Acho que o chefe do grupo tem o meu número. Manda-me uma mensagem e depois nós vamos organizar uma sessão no hospital e vamos fazer os vídeos. Acho que será muito mais prático e depois eu vou adicionar lá algumas patologias, né? Vou dar alguns exemplos de casos anormais e vai ser uma coisa interessante. Ok, perfeito. Então, fiquem bem, desejo uma boa noite, obrigado pela vossa paciência, obrigado pela vossa atenção. Eu espero que tenham aprendido e até uma próxima oportunidade. Então, quem estiver interessado em fazer um exame, por favor, escreva-me no WhatsApp e vamos organizar uma sessão. Ok, tchauzinho, até a próxima. Boa noite, tchau.